Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Imagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manuel. E antes de eu apresentar o nosso ilustre convidado, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like já adiantado, que o papo vai ser bem bacana. Nos seguir nas redes sociais e quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, beleza? Nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores vocalistas de heavy metal do Brasil, um dos maiores produtores de heavy metal do Brasil, um cara que tem história aí em bandas lendárias como Xamã, e tá já há muito tempo tocando a Nocturnal, com mão de ferro mesmo, um cara que é um proletário do heavy metal. Tô falando do Thiago Bianchi. Como é que você tá, Thiago? Beleza? Fala, Manu! E aí, beleza, querido? Obrigado aí. Quero falar no ar aqui, desculpa pela enrolação para a gente conseguir fazer essa entrevista. Essa é a segunda parte dela, inclusive, né? Porque a gente já fez uma há um tempo atrás. Mas é sempre um prazer estar aqui com você no Imagens e tudo mais. O que importa é estar aqui. É isso aí. Só dando uma satisfação, a primeira parte dessa entrevista ainda não veio ao ar, porque a gente fez essa entrevista e logo pintou a oportunidade dessa turnê, que a gente já vai conversar, né? Então a gente ficou de lançar a entrevista quando ela tivesse certa, só que aí o tempo passou, ela ficou meio desatualizada, a gente resolveu gravar outra, mas essa primeira entrevista tem uns temas muito legais, então em algum momento no futuro a gente vai reaproveitar ela, ou alguns trechos dela, que eu acho que ficou bem bacana. Tem feito muita produção aí, Thiago? Como é que tá aí no Fusão? Nossa, cara, assim, minha vida se divide entre produção e canto, né? Nas minhas bandas e nas produções aqui, mas assim, com a pandemia isso ainda ficou mais voltado, bom, totalmente voltado para produção. Bom, eu tenho mais de 500 discos já produzidos na carreira, mas nesse momento, só para você ter uma noção, eu estou trabalhando com 60 bandas. Eu entreguei 2 essa semana, eram 62. Então, 60 bandas, aí você imagina 60 grupos de WhatsApp, com Nossa. de 4 a 6 pessoas com sonhos, anseios, frustrações, e você tem que estar ali todo dia, ou pelo menos, né, pelo menos uma vez por semana, falando com cada banda. Eu, sinceramente, quando eu olho a lista, assim, eu nem sei como eu consigo, porque é muita banda. Mas é um prazer enorme, cara, porque eu sinto que eu faço parte dessa máquina, né, do metal brasileiro e é, é, coloco muitas peças nessa máquina para que essa engrenagem funcione. Então, eu tenho muito orgulho das coisas que a gente tem produzido aqui. A gente tem contribuído muito para o metal brasileiro perante o mundo, lançado muitas bandas legais. Eu não sou gravadora, né, eu não lanço bandas, mas o som que a gente produz aqui, ele ganha o mundo e reverbera pelo mundo, né? Então, com certeza, a gente se sente responsável aqui no Fusão por ser uma espécie de espelho do que rola aqui no metal nacional e até gringo, né? Gravo bastante banda gringa também, mas do nosso trabalho brasileiro de produção perante o mundo, assim. Então, muita produção. E legal, assim. E eu consigo... Uma coisa que eu estou feliz também é que eu reinvisto tudo que eu ganho praticamente, eu divido em 2 coisas: comida para minha família, jantarzinhos e afins, e equipamento e melhorias no estúdio para que as bandas brasileiras, sejam elas de qualquer tamanho, de qualquer nível, elas tenham acesso a grandes produtos, grandes marcas, para que elas possam se equiparar e bater de frente de igual para igual para essas grandes bandas do mundo que usam as melhores mesas, os melhores microfones, os melhores equipamentos de mixagem. Então, assim, é para que a banda venha para cá e não tenha desculpa de que o som dela não tá batendo do gringo, porque, mas os gringos... Não, cara, aqui você tem um estúdio gringo, com tudo que eles têm lá, inclusive com a imersão, né, de poder se hospedar aqui, poder ficar totalmente focado no disco, enquanto um tá na piscina, outro tá no churrasco, outro tá gravando voz. É um sistema de produção, assim, que é dos meus sonhos quando eu era moleque, né, e comecei meu estúdio muito cedo, né, com 15 anos de idade, meu primeiro estúdio. Eu abri com a minha mãe, ela pegou, tadinha, todas as economias dela que ela tinha de aposentadoria, e eu com trabalho na época eu dava aula de canto, né, e também trabalhava na Caixa Econômica, né, de moleque lá e tal, e a gente pegou as nossas economias e montamos o estúdio. Ela ficou comigo durante 1 ou 2 anos, gravou o disco dela, e dali para frente eu toquei. Então, e a gente conseguiu transformar esse estúdio em algo, assim, único exclusivamente com
investimento do que eu trabalho aqui, do que eu faço aqui, das bandas que acreditam no meu trabalho. O estúdio pôde ter um tamanho, chegar num nível, hoje em dia, que a gente tem procura de nomes do tipo de Mike Portnoy para vir fazer coisas aqui com a gente, Russell Allen. Então, assim, é realmente um sonho e um sonho realizado, né? Eu faço o que eu amo, não chamo de trabalho, eu chamo de só mais um dia no escritório, assim, na felicidade de fazer o que ama, né? Acho que todo mundo devia experimentar isso, faz muito bem para a alma. E assim, é claro que como produtor, desde que você começou a produzir, sempre deve ser uma baita realização de finalizar um trabalho e ver a banda feliz, de estar satisfeita ali e tudo mais. Mas Uhum. até pela questão da pandemia que passou. Eu lembro que na nossa primeira conversa você falava que as pessoas não sabiam o dia de amanhã, então elas estavam com muita pressa para deixar algum legado. Uhum. Até por tudo Verdade. isso que aconteceu, ninguém sabia se ia estar vivo, você mesmo não sabia se vai estar vivo amanhã por conta da Covid. Você disse que tinha Uhum. 62 bandas e agora tem 60. Por exemplo, essas duas bandas que você finalizou, é um sentimento um pouco Uhum. diferente agora? É uma, é uma, é uma realização um pouco diferente você ter conseguido fazer depois de tudo que o mundo passou? Entregar para as bandas e Cara, ter o feedback delas? cara, é o seguinte, como eu disse ali brincando, mas é verdade, né? Eu muito cedo entendi que eu trabalho com sonhos, os sonhos das pessoas. Meu trabalho não é exatamente entregar sei lá, um armarinho é, feito de madeira. Não que isso tenha menos valia, mas validade. Mas é que um disco é uma coisa que mexe com os sonhos das pessoas, né? O que eles querem ser, como eles querem soar, é, quem eles querem ser perante o mundo. Então, assim, na questão de entregar, é como se fosse uma obra, né? Eu me chamo, até brinco com a galera, que eu sou um pedreiro do metal, né? Eu realmente entrego trabalhos, né? Como se fosse um muro ali, só que envolve a arte musical nisso, né? Então, existe uma arte, voltando à questão do armarinho, eu vou redizer, isso não sei se existe esse termo, mas que eu acho que existe arte em tudo que você faz, né? Os japoneses já entenderam isso há muito tempo com os samurais, né, que faziam tudo o que eles faziam, eles colocavam arte. Então, por exemplo, a marcenaria é uma arte incrível e milenar, né? Tipo, você fazer tudo com muito carinho, com muito foco. Mas a questão aqui, o que muda é como esse produto será apresentado para o mundo. Então, eu represento a pessoa, é uma espécie de eu entendo que eu sou uma espécie de tradutor do que o músico quer dizer para o mundo. Então é muito importante que eu entenda o que ele quer dizer para eu poder traduzir aquilo para o mundo. Então não adianta o cara chegar aqui e fazer o som dele, a gente pré-produzir, dar um puta trampo e chegar no fim e o cara fala, não, mas não era isso que eu queria falar para o mundo, entende? Então isso é muito importante para mim que eu entenda a banda, para eu poder. Cada banda é um universo, né? Todo ser humano é um pequeno universo, né? Um grande, jamais saberemos, Matrix e tudo mais. Depois a gente entra nessas coisas loucuras, mas cada banda tem um universo que precisa ser respeitado. Então você tem tudo aquilo que a banda almeja para ela e como ela quer soar para o mundo e o que ela quer fazer para ser ouvida daquela forma para o mundo. Então eu faço essa espécie de tradução. Por isso que cada trabalho parece, bom, 60 nesse caso agora, né? 60 bandas, você fala, tudo bem. Mas aí você trabalha, entrega, mixa. Não, cara, cada banda é um mergulho de cabeça. Pode ver o pessoal que trabalha comigo aí, comenta bastante, que todos eles saem daqui muito realizados. Eu tenho muito, muito orgulho disso, porque eles veem a minha entrega. Eu entrego não só eu, mas a minha família. A minha mulher cozinha muito bem e mantém tudo muito organizado. E quando recebe as bandas aqui, o pessoal que sabe que quem estiver vendo essa entrevista, que já gravou aqui comigo, deixa aí os comentários que vocês vão ver, assim, tipo, a minha mulher, ela recebe as bandas aqui do tipo, tal qual convidados familiares. Todos eles têm acesso a muita coisa da minha família, de poder entrar na minha casa, eles têm acesso ao meu dia a dia, das coisas que eu faço. Eu sou um cara muito livro aberto, não escondo nada de ninguém, justamente porque minha vida
as pessoas vêm aqui. Então, aquelas coisas de metal, o mundo é muito isso, invenção, né? Mas o metal tem um pouco desse, eu não sei explicar, mas parece que existe um orgulho no metaleiro, assim, que sempre quer Uhum. pentear a coisa de um jeito que não é exatamente aquilo. E aqui eu não consigo nem fazer isso, nem se eu quisesse, porque todo mundo vê o que está acontecendo e são recebidos com uma família Bianchi, né? E hoje em dia até é engraçado que as pessoas dizem que tá quase mais importante vir comer aqui do que gravar, porque minha mulher ela cozinha muito bem, até o próprio Fogaça que eu estava produzindo um tempo atrás fez alguns stories dela que elogiando a comida dela, que é realmente diferenciada. Então, o pessoal vem aqui, ele recebe um tratamento familiar, né? Para começar, assim, não é uma coisa fria. Você vai lá no estúdio, rec e obrigado, tô aqui, seu trabalho, não. E assim, eu preciso me sentir também realizado com aquilo. Eu sou um tipo de produtor que muitas vezes, até mais do que a própria banda que pede mudanças aqui, nisso, naquilo, eu sou um cara maior crítico da banda, o fã mais chato da banda acho que sou eu, porque eu fico ali até a coisa sair de um jeito que as pessoas do fã mais chato ao fã menos chato entendam aquilo do jeito que tem que ser entendido. Isso não quer dizer que é perfeito, nem que não vou ter críticas. Só quer dizer que você vai perceber que foi feito aquilo com amor. Não é uma música pensada nunca para vamos só para gravadora, a gravadora quer assim, então vamos fazer assim. Tipo, não, tudo bem, a gravadora quer assim, mas o que que vocês querem? Então a gente trabalha aquilo de uma forma que saia daqui com verdade. Eu acho que a palavra é verdade. Tipo, tem que sair aquele material é uma verdade da banda, entende? Então, precisa ser tratado como qual. E a gente tem muita sorte porque a maioria dos trabalhos que saem daqui tem encontrado gravadoras mundo afora. São bandas que têm descoberto os seus caminhos sempre com o poder do som abrindo as portas para essas bandas. O poder da produção deles geralmente ajuda muito na questão de como eles vão ganhar o mundo. E eu também recebo a maioria das bandas. Vocês podem ver na lista de bandas assim que eu gravo aqui, tem 3, 4 discos de cada banda porque todos eles voltam assim. Então, porque sabem que aqui eles vão encontrar algo que não é só o gravar, né? Mas é o carinho do produtor, é o carinho da família, o jeito que você é recebido, o carinho que você recebe, o carinho que o seu som recebe, e claro, todas as questões técnicas. Você vai gravar com Neve, com Neumann, com gravador de rolo, com DW, com Tama, com tudo do bom e do melhor, e com alguém que tem experiência, know-how na coisa, né, de mais de 500 discos produzidos. E uma coisa muito importante é que eu sou vocalista, e um vocalista que viaja o mundo cantando. Então, assim, uma coisa muito importante que eu tenho um certo entendimento na hora de fazer música é que eu sei, ou pelo menos acho que sei, como chegar próximo daquilo que eu sei que vai funcionar ao vivo. Porque para mim, música, cara, você precisa. A música, eu faço música sempre imaginando o show. Sempre. Para mim, música é show. Como, show em inglês, né? Como a palavra própria diz, é uma mostra. Então, para você fazer um show, eu acho que você tem que chegar naquela situação em que, cara, eu preciso mostrar isso aqui. Então, as pessoas, para chegarem a fazer um show daquilo, você precisa estar com alguma coisa que você se orgulhe e que tenha essa sensação que vá se construindo dentro de você de puta que pariu, eu preciso mostrar isso aqui para as pessoas. E aí você faz o show, a mostra daqueles sons que foram feitos em estúdio, e aquela mostra tem um material que foi feito para shows. Então tem que funcionar ao vivo. A pessoa, você tem que chegar no show, os refrões têm que funcionar, das partes tem que ter emoção, você tem que bater cabeça, tem que ter vontade. E metaleiro, você sabe, metaleiro quer voar, metaleiro, né, ama refrões emocionantes. O Iron Maiden, percussor de tudo que a gente vê, já sabia disso desde o começo, que o refrão ele tem que fazer a gente querer cantar junto, e o metaleiro quando canta junto, aquela emoção que explode. E isso acontece dentro de estúdio. Então você ter essa noção dentro de estúdio de que isso tem que acontecer ao vivo é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu trabalho muito com as bandas aqui. E geralmente a gente consegue chegar nesse patamar de ter músicas que merecem ser mostradas ao vivo.
Então é um prazer imenso e, assim, e ao mesmo tempo uma responsabilidade imensa, né? Tipo, as bandas que são, como eu falei, número não é velocidade nem qualidade. Número, para mim, é simplesmente outra banda no cast do estúdio que eu tenho que tratar do jeito que eu trato a minha. Então, você pega a Nocturnal e compara com as coisas que eu lanço, você vai ver que elas estão, assim, sempre batendo de igual para igual, a qualidade, a inspiração. E eu também tenho uma outra coisa o meu estilo de produzir, eu respeito muito a banda, eu não sou aquele produtor que pega o instrumento da pessoa e, não, esse refrão tá ruim, ó, faz assim e tal. Eu respeito esse tipo de produção porque existe, ele funciona muito bem, mas eu sou o tipo de produtor que gosto de trabalhar com o material humano que eu tenho disponível. Então a banda geralmente traz o material e eu trabalho com eles em cima daquele material, muitas vezes componho com eles numa boa, né, de coisas novas e tal, mas sempre trabalhando com o que eles têm. Aí. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o momento atual. A Nocturnal anunciou uma tour em conjunto com o Xamã, Sim. né? Inclusive, a gente deixou de lançar aquela nossa primeira entrevista, que vai sair em algum momento, justamente porque a gente estava segurando para poder falar sobre esse assunto. Então, eu queria que você contasse como é que foi o bastidor dessa turnê, os detalhes, por que demorou tanto para ela ser anunciada. Assim, eu estou falando como um leigo, eu não sei como é que é feito esse tipo de negociação, então gostaria que você contasse para a gente como é que foi esse bastidor. Olha, a pandemia nos deu muito tempo, né, para cozinhar coisas, né, para engatilhar projetos e tudo mais, e para repensar sonhos e tudo mais. Bom, a gente começou essa turnê, na verdade, eu tenho essa ideia há muito tempo de uma turnê chamada Aliança Metal Brasil, que é essa turnê, e ela finalmente começou a sair do papel no começo da pandemia. Quando a gente voltou da Europa, eu contei, acho que na outra entrevista lá, você resgata lá, quando a gente voltou da Europa em plena pandemia, eu voltei já pensando no que a gente podia fazer aqui no Brasil. Ninguém imaginava que a pandemia fosse tomar essas proporções, então a gente queria que aquilo acontecesse na sequência. Inicialmente, a gente começou as conversas com... a gente gostaria que fosse Sepultura, Angra, Xamã e Nocturnal. E a gente começou as conversas com todas essas bandas. Todos eles se mostraram prontamente aptos a fazerem. O Xamã, na época, pediu um tempo porque eles estavam trabalhando no disco novo deles, né? E o Sepultura pediu para a gente poder fazer isso com calma porque eles tinham essa turnê americana que estava há tempos para sair do papel. E o Angra topou na hora que, para eles, a coisa toda estava num momento excelente. E a gente foi trabalhando isso, foi trabalhando, falando, batendo agendas de todo mundo e tal. E, infelizmente, para nós, né, felizmente para o Sepultura, eles tiveram que seguir com a turnê deles, que já estava toda montada. E o Angra ficou Angra, Xamã e Sepultura, desculpa, Angra, Xamã e Nocturnal. E a gente tinha até o cartaz pronto, já estavam todas as localidades fechadas, mas infelizmente na última hora o Angra teve que seguir com a turnê dele solo. Acredito que por conta deles estarem celebrando o Rebirth, né? Eles quiseram fazer uma coisa mais voltada aos shows mais extensos, porque o problema é tempo, né? Na verdade, você montar uma turnê desse tamanho, o problema é quanto tempo você vai ter de show para todas as bandas. E isso era o fator decisivo, na verdade, de tudo que a gente bolou, a gente sempre batia nesse fator. Porque todas as bandas pós-pandemia, isso agora falando no desenrolar da pandemia, como foi acontecendo, a ansiedade e o fogo dentro das bandas de voltar para a estrada para mostrar seu material. Você imagina o Sepultura, que ficou com o quadra guardado na gaveta aí toda a pandemia, que né, saiu no começo. Você imagina, eles queriam voltar com um show que tivesse o quadra inteiro e que também tivessem os outros clássicos dele. É um show grande. Aí o Angra também com a questão do show deles, do Rebirth, eu imagino que, tocar o disco inteiro na íntegra e mais os clássicos, aconteceu que foi ficando inviável o tempo. Então, de última hora, eles acabaram tendo que sair da turnê e optaram por fazer a tour solo deles. E acredito muito, né, não posso dizer assim, estou de fora aqui, mas acredito muito que tenha sido por conta dessa questão do show de aniversário de um determinado disco. Aí,
ficou o xamã e nós olhando para a cara do outro, literalmente falando: "E aí, vamos fazer? Vamos?". E isso tudo foi orquestrado magistralmente. Eu gostaria de mandar um beijo na testa dele, pelo nosso empresário, que é o Maurício Tarrago, ou Tarrago, não sei como que quiserem pronunciar, que também é baterista da banda Clash Bulldogs, uma banda que também está despontando aí, de uma banda de stoner, hard rock, assim, muito legal. Bom, mas esse cara é um médico, ele é médico mesmo, opera ossos, ele é médico, ortopedista, e, assim, ele é doido. E ele divide o tempo dele entre operar pessoas e operar o heavy metal. Então, a gente, acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu sofro um pouco de megalomania, né? Só você dar uma olhada na minha carreira aí. E, e a gente sentados numa reunião conversando, falou, cara, vamos seguir nós dois. Pergunta pro Xamã se eles estão afim e se embora, porque, cara, a gente precisa trabalhar, né? E eu acho que as pessoas estão ávidas por coisas novas, diferentes, e depois de tanto tempo em casa, a gente precisa mostrar que o metal está se mexendo para entreter essas pessoas. Então você tem uma turnê que tem uma banda da estatura do Xamã, com uma história incrível, que tem o Xamã, e a Nocturnal, voltando ao Xamã, com uma história incrível de tantas fases, e no caso até formações e tal, e que tem tanta história para contar, e tem a Nocturnal, por outro lado, que é uma continuação dessa história, ou seja, você tem os dois lados de uma moeda que se unem e que convergem para transformar isso num show incrível. Você vai ter a nova a banda, né, o Nocturnal, que vem chamando a atenção, uma coisa relativamente nova, uma banda de 6, 7 anos de estrada real, né, não de sua formação, e uma banda de tantos outros anos, que fica aquela coisa que conta uma história, uma linha do tempo, uh, do metal nacional. Você tem um grande dinossauro, poderia até dizer, né, do Xamã, e toda uma espécie nova que é a Nocturnal, para mostrar, inclusive, que o metal nacional se renovou, sim, que tem uma nova safra, sim, e a Nocturnal faz parte dessa nova safra, né? Então, acho que é uma turnê que, quando você enxerga de longe, no big picture, né, quando você se afasta um pouco e enxerga aquilo, ela orna. Se você percebeu o cartaz, cara, eu sei que essas coisas são, para quem gosta de filosofia, espiritualidade, você pode até ver que visualmente, energeticamente, até o cartaz ornou. Assim, pode ver que o cartaz foi um sucesso, né? Explodiu de views e likes e comentários e em todos os lugares que foram postados, e todo mundo celebrando a união, porque isso também, pós-pandemia, aí voltando no que você estava falando na sua pergunta, aqui, essa pergunta recente que você fez, a última pergunta aqui, que dessa coisa assim, sim, as pessoas começaram a entender a morte, né? As pessoas começaram a ver, muita gente, 99% das pessoas, não sabem que são mortais, porque não somos programados para entender isso, que somos mortais. A gente vem programado com um medo que mostra que determinadas coisas você não pode fazer, porque o medo avisa morte. Olha, se você fizer isso, você pode morrer. Isso em várias, dependendo do grau, mas basicamente o medo é isso. Então, assim, eu, com 23 anos, eu descobri que eu era mortal. Eu tive câncer com 23 anos, vocês sabem, a maioria das pessoas sabem a história. O médico me deu 6 meses de vida. E quando eu consegui passar disso, eu nunca mais vivi a minha vida igual. Desde aquela época. Eu vivo a minha vida todos os dias como se fosse o meu último dia de vida. Porque você realmente, como você disse, você pode morrer a qualquer momento. Eu posso engasgar aqui com a minha própria saliva e cair, bater a cabeça aqui e morrer, acabou. Tipo, quantas mortes que a gente chama aí de estúpidas, né? Que você vê por aí. E depois, mais tarde, a pancreatite, né? Que eu tive, o médico me deu 1 semana de vida, parece que vai. Acho que a próxima vez não vai dar tempo do médico falar nada, mas, assim, a coisa foi mudando e cada vez mais a vida me mostra que eu tô aqui correndo uma corrida que é curta, o tempo é curto, eu tenho pouco tempo para fazer as coisas que eu vim fazer aqui nesse planeta, e eu faço coisas todos os dias que eu acho que são importantes, não só para mim, para minha família, mas para as pessoas ao meu redor. Na minha lápide eu quero que esteja escrito
alguém que deixou o mundo melhor do que eu encontrou. Porque eu faço todos os dias da minha vida, o meu ímpeto, o meu foco é em realmente transformar o mundo, de alguma forma. Seja no trabalho de formiguinha, seja com poucas coisas, com pequenos passos. E, inclusive, eu acho que eu transformo muitas, agora vou de novo também falando da sua outra pergunta, mudando a vida dessas pessoas que trabalham comigo, que vêm trabalhar comigo, porque é esse tipo de foco e amor que eu dou no trabalho, que eu empenho no trabalho, imprimo no trabalho das pessoas. Eu tento fazer aquilo, eu tento mudar a vida das pessoas, não só o refrão delas, mas a vida delas. E a gente tem até uma brincadeira aqui que as pessoas dizem que eu sou uma espécie de gondoleiro, porque Uhum. tem até uma música do Arena que fala isso, não vou me recordar agora que música que é, mas depois ouço um disco Arena, que é muito bom. Mas tem uma música lá que eu falo justamente isso, porque as pessoas que passam por aqui, isso é uma máxima aqui dentro, todo mundo entra aqui de um jeito e sai de outro, com certeza, e sempre para melhor. De uma forma ou de outra, sofre uma metamorfose aqui dentro, a vida dela se transforma. Até pessoas que vêm trabalhar aqui sempre saem daqui com outras perspectivas sobre a vida. Então, voltando à questão da turnê, eu acho que era importante para mostrar para as pessoas que essa história, cara, de ficar briguinha, do cara que entrou na banda e agora não quer mais papo, e briga por direitos, cara, eu acho tudo isso uma coisa muito idiota. Tipo, eu acho isso, os dois lados perdem. Se você tá brigando com se você tem uma briga com um ex-membro, ex-integrante, o meu caso, eu não estou dizendo que não estou tirando a importância do que eles brigam a respeito. O que eu estou dizendo é que tem que ser resolvido, porque o público merece que que a história do o heavy metal brasileiro merece, eu estou dizendo o heavy metal brasileiro, o público do heavy metal brasileiro merece que as bandas que o representam tenham um senso de responsabilidade, que aquilo é muito importante. Você muda as pessoas também, você muda o ponto de vista, você muda a vida das pessoas com a sua música. Quantos e-mails e mensagens eu recebo diariamente de pessoas falando que tal música mudou a vida dela, tal letra. Quando eu estava com o programa lá na Kiss FM, o Bom Dia com Rock e Filosofia, depois mais tarde Boa Noite com Rock e Filosofia, até apareceu, isso se concretizou num dos capítulos lá, que um dos caras, uma das pessoas que deixava a mensagem durante a feitura do programa, falou, deixou mensagens, ele fez perguntas, eu não lembro para quem era o convidado, como é que ele mudaria a vida dele para deixar de pensar em suicídio. E aí o cara deixou mensagem, inclusive embaixo, dizendo que muito obrigado, Thiago, a sua música me tirou a vontade de me matar muitas vezes e tal, tal, tal. Eu terminei esse programa e dei um jeito de entrar em contato com esse cara e a gente conversou bastante. Hoje em dia está vivo, não mudei, eu não fui psicólogo dele nem nada disso, mas assim, isso só para elencar, para ilustrar desses exemplos de que a nossa música muda a vida das pessoas. E a gente sabe disso. Você sabe que os músicos sabem disso. Esses grandes músicos brasileiros e do mundo inteiro, eles sabem eles têm esse senso de responsabilidade. Então, no meu caso, como lá atrás, as pessoas já sabem que eu já quis fazer, inclusive o dia do heavy metal, né? Eu tentei fazer passar para que fosse um dia oficial, fosse reconhecido pelo governo, literalmente, necessariamente dizendo, né? E fiz um abaixo-assinado e tudo mais. Mais tarde, isso acabou se concretizando com o falecimento do nosso digníssimo grande André Matos. E para mim é uma felicidade tremenda que tenha acontecido, o dia tenha acontecido. Eu lamento muito que tenha sido por algo tão trágico e tão besta, tão infeliz que seja a morte do nosso grande ícone aqui do metal. Mas se tem alguma coisa positiva disso é que gerou esse dia do metal, e isso é muito importante para o metaleiro. A gente tem que levar isso adiante, tem que celebrar para que tenham mais bandas tocando, para que tenha um mês do metal. Aí você abre, porque o rock é mainstream, o dia do rock é mainstream. Não, daí você tem o mês do rock e tal, tal. Então, com o Xamã, uma coisa que muita gente perguntava e pergunta, né? Inclusive na outra entrevista você mesmo perguntou se eu tocaria com eles de novo, se eu faria alguma coisa com eles, se eles fariam coisas comigo, e como eu via tudo aquilo. E eu respondi aquele dia para você, por isso que também que mudou um pouco, que eu não sabia, não tinha
ideia se um dia a gente ia poder fazer alguma coisa junto, mas que eu gostaria muito, que eu desejava muita sorte para eles, que eu queria muito que desse certo, porque primeiro são pessoas boas, são grandes músicos e grandes pessoas, eu adoro, amo. O Luiz Mariucci é um cara que, meu, ele é meu padrinho, eu amo ele de verdade, assim. Ele veio aqui recentemente, eu parecia uma A gente criança gravou em aquela volta do cara. entrevista, você estava gravando uma participação dele na banda Vocifer, se eu não me engano. Tava Exatamente, mixando, exatamente. inclusive. Isso, exatamente. Inclusive, isso E, aqui eu meu, já vou quando... até emendar. Pode terminar. Não, o Alírio, bom, todos, né? Assim, o Alírio é um grande parceiro, grande irmão. Quando ele estava sem banda, nós o colocamos na nossa turnê, levamos ele para um monte de lugar, para Recife, para, meu, divulgar o cara. Olha, vocês têm que ouvir esse cara cantando. Falava isso, inclusive, antes de apresentá-lo. Eu falava, meu, esse cara é a próxima voz do Brasil, que vocês têm que ouvir, tal, tal, tal. E, pô, se concretizou essas previsões, assim, né? A gente até gravou um DVD com ele no Teatro Sim. Porto Seguro, que eu produzi. Então, assim, são pessoas que merecem, entende? Então, quando aconteceu da gente continuar a turnê, eu falei com o Maurício, a gente conversou, e falou, meu, vamos continuar? Eu falei, cara, eu não sei como as pessoas vão receber, mas eu acho que quem tiver com o coração aberto vai entender que isso é, inclusive, uma tentativa de mostrar para todos, cara, que rusgas, ódio, inveja, rancor, esses sentimentos negativos, eles não podem mais permear o nosso meio. Não poderiam permear o mundo, mas o mundo é o que a gente faz dele. Então a gente tenta mudar o que a gente pode. Então esses somos nós tentando mudar o mundo. E o Xamã prontamente recebeu de braços abertos, toparam. O grande Juan também, empresário deles, Juan Coral, ele, meu, o grande brother aí que está ajudando tudo a acontecer. Felipe Barcelos está por trás aí, o Felipe Fagetes está por trás, fazendo tudo acontecer. E todo mundo trabalhando junto, né, para que a coisa aconteça. E assim, aí a nossa equipe, já quero mandar um beijo pro Zé, pro Beto da iluminação, para todos os roads que estão trabalhando na coisa para acontecer, porque todo mundo baixou cachê, todo mundo baixou, limpou sua agenda. Assim, não são, as pessoas têm que entender que não é uma situação normal. Então elas têm que ir, têm que prestigiar, têm que comprar o ingresso, têm que comprar o meet and greet, têm que ir lá e celebrar isso, porque isso é uma coisa histórica. O Angra e o Sepultura fizeram isso no passado. Agora é a vez do Xamã e da Nocturnal. E eu quero, e eu prometo aqui que eu vou tentar. O ano que vem a gente vai tentar fazer uma segunda edição com mais bandas e que isso se transforme num evento que toque no Allianz Parque. Entende? Que se transforme um dia, porque o metal brasileiro devia estar sendo executado em estádios, não em pequenas venues. O Sepultura, cara, Sepultura era para tocar no Allianz Parque. Assim, isso é uma coisa inaceitável. E essa minha geração, eu estou convocando todo mundo, um por um, para que a gente possa celebrar o heavy metal, e eu vou fazer sempre a minha parte, que ele consiga, porque a gente precisa se unir para mostrar para as pessoas que nós somos merecedores também da atenção delas, né? Então, esse sou eu tentando mudar alguma coisa. Maravilha. Falou em celebração do heavy metal. Uhum. O Xamã está prestes a lançar um novo disco e eu queria saber qual que é o seu sentimento em relação a isso, tendo sido vocalista da banda e tendo visto a banda praticamente encerrar as suas atividades depois da saída daquela formação. Ela entrou em um hiato que a gente pensou que talvez ela nunca mais voltasse. Então eu queria saber qual que é o seu sentimento em relação ao retorno do Xamã e a esse novo disco, depois de ter sido vocalista da banda por 2 discos e ter visto a banda praticamente encerrar suas atividades. Olha, eu tenho uma sensação boa de... Eu fico muito feliz pelos caras que eles continuaram, porque, de novo, são merecedores, são batalhadores, lutadores, os caras que Meu, eles mantêm, eles são bastiões da vanguarda, da porta-bandeira, né? Eles são... É, eles carregam o metal, entende o que eu estou tentando dizer? Nas costas. Uhum. Passaram por tantas coisas, são pessoas merecedoras, entende? Eu quero que a banda tenha muitos anos de vida, ela faz bem pro metal brasileiro, faz bem para aquelas pessoas, então eu fico feliz que se faz bem para elas, eu fico feliz também, porque eu quero o bem dos caras. E não sei, assim, vai até aí só. Eu tenho uma história com eles que foi contada de uma forma deturpada. Há quem acha que aquilo é a continuação do Xamã, há quem acha que não é. E eu não sei, cara. Eu não tenho exatamente uma opinião formada e não penso a respeito, mas quando sou confrontado com informações, o meu sentimento é positivo, de que bom, que bom. Eu acho que tem que continuar.
tem que continuar. Isso faz bem, como eu disse, para o metal. O metal precisa dos seus portas-bandeira, né? Tipo, eles precisam serem carregados por aquelas pessoas que sabem fazer heavy metal, que sabem o que estão fazendo e que têm o coração pulsando pelo heavy metal. Eu fico feliz, cara. Assim, e fico feliz que tenha sido o Alírio, que é um amigo, um cara que eu gosto. E fico feliz por ele, porque ele merece muito, um cara extremamente batalhador. Eu acompanho a luta dele. Gravei o cara quando ele era pequenininho, assim, né? Tipo, já ouvi, a primeira vez que eu ouvi, eu não sei, acho que eu tinha uns 18 anos quando eu trabalhei com ele a primeira vez. Isso eu tenho 42, então você vê aí, para mim ele já era um cara que chamou atenção. Eu falei, esse cara, esse moleque vai aparecer aí logo mais. Leandro Cassoli foi outro cara também que eu vi, cara, esse moleque, assim, eu tô nessa condição de produtor, então eu gravo muita gente, né? Eu gravo muita gente que eu trabalhei com muitas pessoas que nem imaginam, né? Por exemplo, o André Matos, eu produzi a demo do Xamã, né? A demo do Ritual, né? Fiz as percussões, né, com o Ricardo Confessori desse disco. Na verdade, o disco antes eu até cantei algumas músicas com o Ricardo quando era um projeto dele. Eu lembro que eu cantava In the Night, acho que era, e era Be Free, alguma coisa. Tinha um rascunho e a gente misturou com umas músicas do Karma. Antes de ser Xamã, era um trabalho louco lá do Ricardo que queria continuar pós-Angra. Então, assim, eu me sinto muito parte de várias bandas. O Angra, quando eu trabalhei com eles, eu trabalhei profundamente com os caras no Aurora Consurgence. Você acaba fazendo parte do dia a dia, você pega uma amizade de família mesmo, com o Edu, com o Aquiles, com o Edu Ardanui, o único disco solo dele lançado até hoje, o Kiko Loureiro, Universo Inverso, é o disco mais vitorioso da carreira dele, ganhou de melhor disco, melhor solo pelo mundo, eu produzi junto com ele, é, e essas novas bandas, que o Tuafa de Danann, que eu produzi quando apareceu também, sabe, apareceu na minha mão, assim, eu falei, meu, são bandas que eu tenho muito orgulho de fazer parte da história deles, né? Isso no futuro acaba, eu sei que isso acaba não sendo muito divulgado por aí, né? Mas, assim, vai chegar quando tiver que chegar, né? essas histórias. Então, assim, sobre essa questão do que o metal pode ser ainda, né? E eu acho que o metal ainda pode ser muito mais. Então, quando eu ouço que o Xamã está de volta ativa, para mim é muito importante. Tanto que eu não quis me meter em nada que pudesse atrapalhar de nenhuma forma a questão deles de acontecer, porque eu lembro que tinha até alguma enrosco de nome que estava com a gente ainda o nome da Europa, o registro na Europa, alguma coisa assim. Eu não lembro nem exatamente o que era, mas assim, cara, deixei assim, eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles possam continuar o trabalho deles, porque o Brasil precisa deles. O Brasil precisa do Xamã. O Brasil precisa do Angra. O Brasil precisa do Edu. O Brasil precisa do Híbria. Produzi recentemente a batera na verdade gravei, né, quem produziu foram eles mesmos, mas pude participar da feitura do som, participar daquela explosão que é a batera do Híbria, do disco do Híbria, que ficou excelente. Então, o Brasil precisa do Híbria, o Brasil precisa do Xamã, precisa do Edu, precisa do Sepultura, precisa do Corsos, precisa do Dr. Sim. O Dr. Sim precisa voltar, cara. Sabe? E o povo precisa trazer essas bandas de volta. Eles precisam celebrar. Essa geração hater, eu vejo que está melhorando muito, mudou muito aquela coisa. Ainda tem os malas sem alça, lá, os frustrados que ficam lá projetando suas frustrações nas outras pessoas e ficam lá atacando. Eu acho isso é a mesma coisa de eu me apresentar para uma formiga, né? Não vai adiantar, ela vai me picar do mesmo jeito. Então, tipo, eu acho que essas pessoas têm que achar a sua felicidade de vida para poder celebrar a vida e dar apoio aos outros. Cara, não gosta, não comenta, não sabe, não joga para baixo, porque tem muita gente, isso gera até eu conheço muita gente, eu trabalho, né, com muita gente que tem bandas que acabam por causa disso, cara, que lançam alguma coisa e leem alguns comentários, a banda começa a brigar, eles não sabem lidar com crítica e a banda acaba. Então, tipo assim, muita gente fica com depressão. Eu tenho vários nomes aqui que eu posso citar, quer dizer, que eu não posso citar, mas que eu
sei bem aqui várias pessoas que pensaram até inclusive em suicídio, você nem imagina, tipo de terem sido atacados tão gravemente na internet. Então, assim, eu acho que isso está melhorando, porque as pessoas estão começando a entender que a vida é muito mais do que isso. E que, voltando ao nicho heavy metal, elas precisam dessas bandas para que o nosso nicho continue crescendo, não seja só um nicho e que alcance o mainstream. Porra, por que o Angra não tá no Faustão? Por que o Sepultura não tá no Caldeirão do Hulk? Não sei se existe ainda, não assisto muito TV. Mas, tipo, sabe? Tipo, então, voltando à sua pergunta, quando eu fiquei sabendo, para mim, é, para mim, foi uma notícia boa. Que bom para os caras, entende? Eu não pretendo revisitar aquilo que eu fiz com eles tão cedo. É uma coisa que eu tô em outra, então eu não tenho aquela sensação de, pô, aquele é o meu lugar. Eu sempre vi, na verdade, o Xamã, eu sempre entendi desde o começo, então isso para mim estava muito claro, que eu estava gondoleiro, levando aquela banda para outro lugar que ela precisava estar naquele outro momento, mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz com eles. Tipo, eu acho o Immortal e o Origins 2 discos muito raçudos, cheios de verdade. Você pode falar o que você quiser do disco, qualquer crítica que você puder fazer, você não pode falar que aquilo não é verdade, que aquilo foi feito para só para ganhar dinheiro ou para continuar pegar carona na fama de outra pessoa. Não, isso você não pode dizer, porque quem tem sensação com música sabe que vai ouvir aquilo que a gente ouve música mais com o coração do que com o ouvido, né? Então, aquilo atinge você de uma forma que você sabe que aquilo foi feito com verdade. Pô, a gente fez um DVD com orquestra em Praga. A gente alcançou coisas incríveis com aquele Xamã. Coisas que, inclusive, até hoje ninguém fez. Ninguém tem um DVD com orquestra em Praga, um dos maiores festivais do mundo, que é o Masters of Rock. Então, e aquilo não foi feito com grana investida. Isso também já me falaram. Tem pessoas que me comentam por aí que acham que eu sou milionário, que tudo que eu faço é porque eu ponho grana e que porque minha mãe é cantora. Cara, isso é tudo balela, meu. Minha mãe cantava, eu acho que eu disse isso na outra entrevista, né? Minha mãe cantava, ela teve muito sucesso porque ela lançou Caetano Veloso, mas ela cantava em boates. Eu cresci vendendo rosa e CD, e sendo o merch boy dela. É assim que eu fazia o meu dinheirinho quando eu era moleque, vendendo coisa dela, era pequenininho. Ela cantava para pagar a minha escola, que depois logo cedo fui estudar em colégio de estado. O estúdio que a gente começou era com as economias que ela guardou a vida inteira. A partir dali, tudo que eu tenho é o heavy metal que me dá, cara. Tudo que eu ganho aqui eu reinvisto. E essas coisas que a gente tem de grandes participações, de capotamento de carro, tocar na Europa com orquestra, tocar na Rússia com Disturbed, tudo isso não é dinheiro. Tudo isso é perseverança, é raça, é ideia, ter a ideia e ir atrás e tentar fazer conseguir. Eu desafio qualquer banda aí a convidar o Mike Portnoy para fazer uma participação. Ele não faz. Esses caras, Mike Portnoy, Michael Kiske, James Labrie, Russell Allen, olhem as participações deles de carreira. Eles têm poucas. Esses caras não são movidos a dinheiro, eles são movidos a prazer. Eles viram uma banda legal e quiseram fazer parte daquilo. Teve cachê? Logo teve cachê. Não foi nenhum estratosférico. Todos foram cachês que qualquer banda conseguiria pagar. E, cara, e eles se transformaram em coisa. O capotamento do carro no nosso clipe foi R$0. Zero reais. Porque o cara, ele era fã da banda. Eu nem acredito quando eu falo isso, eu fico maluco. O cara que, o dublê que estava dentro do carro que capotou, ele cobrou R$0, fã da banda, cara. O cara amava Noturno, amava o Xamã da minha geração. E, quis fazer. Então, assim, o que falta um pouco nas bandas, às vezes, também, é fé. Eu acho que fé no seu próprio trabalho, fé na sua vontade, fé no que você pode conseguir se você botar o seu foco, o seu coração e a sua mente naquilo. E tentar fazer. Tudo que eu consegui fazer na minha vida foram coisas que as pessoas para mim disseram que não ia acontecer. Eu lembro que o próprio Russell Allen,
quando eu sugeri de convidá-lo, eu lembro na mesa, todo mundo foi contra. Falei, imagina, cara, o que o Russell Allen vai fazer? Você é louco. Não, vamos chamar tal pessoa aqui do Brasil. Tá falando, não, cara, vamos tentar. É, quando a gente quis fazer o DVD em Praga, lá com a orquestra, todo mundo, imagina. Eu falei, cara, vamos tentar. Quando eu fui estourar uma taça, o pessoal mesmo do Fantástico falou, mas isso dá para fazer? Eu falei, cara, eu vou tentar. Então, tipo, não só o Fantástico, leitura dinâmica também. Um beijo pro Java, que foi o cara que acreditou em mim quando eu falei que conseguiria fazer a taça. Mas, assim, todos esses feitos, essas participações, todas as que eu elenquei aqui, o Rock in Rio, aquele monte de coisa, minha mãe, quando eu falei do clipe com as mães, e a minha mãe cantando, tudo, você é louco. Então, cara, não importa. Claro que tem as pessoas que vão entender aquilo como algo brega, sei lá, mas tem as pessoas que vão ser impactadas positivamente. Como você pode ler lá nos comentários de pessoas, tem um cara lá falando que ele foi a última coisa que ele assistiu antes da mãe dele morrer. Ele assistiu aquele clipe com a mãe no hospital antes dela falecer, cara. Assim, como eu posso dizer para você que isso eu não vou deixar de fazer por conta de besteiras das pessoas que falam por aí, eu deveria deixar ser invadido por esse sentimento, e se eu deixasse, eu pararia de fazer essas coisas. Eu não faria essas turnê com Xamã, porque a gente tem treta, tá? Meu, se fuder, treta o cacete, vamos tocar, meu. Vamos pra estrada. Claro, vão ter problemas ali que a gente tem que se acertar. Muita gente pedindo pra gente fazer músicas da minha era e tal, não sei o quê. Cara, se rolar, rolou. Eu não tenho nenhum plano, não conversei com ninguém dele sobre Pois isso, é. tal. E nem acho que vai acontecer, sinceramente. Mas, tipo, não é esse o foco. O foco é mostrar que são pessoas que estão querendo fazer algo melhor, deixar o mundo melhor do que eu encontraram, entendeu? Do que eu encontrou. A próxima pergunta era justamente essa, porque assim, é a primeira vez que você toca com a sua ex-banda depois de muito tempo, e desde que foi anunciada essa turnê, a gente fez alguns vídeos no nosso canal comentando sobre isso, e muita gente pergunta sobre a possibilidade de serem tocadas músicas do Origins e do Immortal. Então você não acha que existe essa possibilidade? Não, é como eu disse, né? Eu acredito em tudo. Se esse microfone aqui disser bom dia para mim, eu digo bom dia para ele e a gente continua o dia aqui nessa entrevista. Porque o mundo, se tem uma coisa que o mundo prova para a gente diariamente, é que milagres estão em todos os lugares. Basta você olhar para eles. Então, eu não sei. A gente não falou nada, tá muito difícil montar a turnê em si, tá dando um trabalhão logístico, um pesadelo logístico, porque são duas bandas com muitas coisas, né? Com toneladas e toneladas de equipamento. A gente está tentando levar um show incrível para todos os lugares, para que as pessoas se sintam prestigiadas também. Caralho, os caras trouxeram tudo isso. A gente está tentando fazer com que o público seja a grande estrela eles que merecem esse show, entende? Então, eu acho que falando sobre essa questão de a gente tocar junto, cara, existe uma possibilidade, sim. Não houve ainda nenhuma conversa, mas eu tenho certeza que em algum momento vai acontecer alguma coisa que, quem sabe, entende? Eu não quero chegar aqui e falar, não, a gente vai, porque eu não posso falar por outras pessoas. Eu estou aberto a qualquer tipo de coisa que eles quiserem fazer, se for possível, né, que seja, que não fique inviável, porque às vezes também você atrapalha a própria logística da coisa, né? Você ficar lá e cantar e depois você tem seu show e daí você fica de volta, às vezes não é nem legal assim para a sua própria voz, o seu próprio o dia de show é um dia muito complexo, você precisa estar, principalmente esse tipo de som que a gente faz que é de alto nível, todo mundo precisa estar muito bem. Então, claro que existe a possibilidade, sim, mas ainda não existem conversas sobre isso. Tá. E você chegou a conversar com algum outro ex-xamã da sua época? Mancini, Quesada, Carelli, a respeito dessa turnê? Você sabe qual foi a reação deles ao saber que vocês tocariam juntos? Teve alguma conversa sobre isso? Cara, o Léo Mancini, eu converso com ele todos os dias, quase. Desde que ele saiu do Xamã, da Nocturnal. A gente tem muita amizade, é uma amizade de irmãos mesmo, assim. E a gente se fala, pelo menos, numa semana, a gente se fala pelo menos umas 2 vezes. Sobre tudo, a gente se liga e fala e fica falando besteira. Ele é piadista, né? E ele gosta Muito de gente ficar boa. falando. Ele já deu Ele é entrevista muito gente aqui, é mó boa. figura. Ele é uma figura e, assim, a gente fica falando, cara. A gente se fala sempre. O Juninho, vira e mexe, converso com ele, mas assim, é raro, já conversei mais. Ele tá muito ocupado, agora teve neném recentemente, né? Um beijo para ele e para a pequena Ária, que é a filha dele, que acabou de nascer, e para a família dele toda, para a Ani e todo mundo.
E a gente se fala, mas ele tá bem corrido, assim, eu acredito que não tenha chance de fazer alguma coisa juntos, porque até por falta de tempo, né. Ah, o Fernando, a gente realmente perdeu contato, a gente se fala pouquíssimo. Vira e mexe, a gente troca umas mensagens, ele mandou uma mensagem de parabéns pela turnê, e claro, né, todos eles devem ficar com aquela coisa de: "Pô, será que", né, claro que deve, pinta, né, esse sentimento, mas eu acredito que não, nem se a gente quisesse, sinceramente, não daria tempo, cara, porque tá tão apertada a turnê, tá tão difícil, e a gente ainda, a Noturno ainda vai gravar um DVD em Curitiba, isso é novidade aqui, né, contando para vocês em Hum, primeira mão aqui, é, que assim, cara, falo para você de antemão, assim, que já tá difícil do jeito que tá. Então, se eu fosse arrumar alguma coisa com eles, já viraria, aí sim, pesadelo logístico ao quadrado. Eu quero que aconteça, assim, alguma coisa no futuro. Claro, eu amo aqueles caras e tudo mais, mesmo tendo ouvido várias coisas que eu ouço por aí de besteiras que comentam que eles falam aqui e ali, mas eu conheço as peças, eu sei que muita coisa acaba acontecendo no calor do momento, informações equivocadas, como uma até eu ouvi recentemente, alguém me mandou uma headline do Fernando, comentou em algum lugar que ele foi avisado pelo novo baixista. Isso é uma tremenda de uma balela. E assim, eu não vou dizer que ele está mentindo, porque isso é uma acusação e eu não quero entrar nesse tipo de besteira, mas assim, ele se confundiu, porque ele sabe, ele saiu da banda, a gente teve uma reunião, foi tudo muito bem documentado, assinamos um contrato, inclusive virtual, e aí sim aconteceu de um baixista na época que a gente estava cotando depois dele ter saído, queria aprender algumas músicas para fazer teste com a gente e pediu dicas para ele de como tocar a música. Eu achei uma das maiores falta de noção da história do cara. Eu achei muito falta de noção, mas tudo bem, acontece. Ele escreveu para ele pedindo, e aí depois eu não sei se na cabeça, sabe como é que é? Às vezes no calor do momento o cara misturou as informações como aconteceu, mas isso é mentira. Não, bom, não é mentira, ele se equivocou no decorrer dos acontecimentos, né? Então esse tipo de coisa, quando as pessoas me mandam, elas, né, elas querem que eu responda, e eu não caio nessa, porque eu acho besteira. Eu conheço os caras muito bem, são pessoas que eu convivi minha vida inteira, e eu sei que não é por mal, ou se é no calor do momento, isso não muda nada do que eu vivi com eles. Assim, a gente viveu muitas coisas, cara. A gente discutiu números incríveis, a gente discutiu situações incríveis. Nada do que eles fizerem assim vai mudar a história que a gente teve. Então, eu só tenho carinho pelos caras. Mas assim, que bom que tá cada um com a cabeça no seu trabalho, né? Eles estão todos muito focados no que estão fazendo, todos eles muito com sucesso no que estão fazendo, né? Sei que o Fernando ele tá lá com a School of Rock, o Juninho tá com a produtora dele fazendo sempre vídeos e tudo, trabalha para Netflix e tal. O Léo tem uma carreira brilhante. Eu quero o melhor para eles, eu quero que eles sejam felizes e quem sabe a gente se encontre um dia na estrada. Eu pretendo, sim, vou estragar aqui uma surpresa, mas eu pretendo, sim, que a gente já está conversando, o Léo e eu, a gente está para fazer uma coisa junto, que logo as pessoas vão saber o que é. Mas o Léo e eu, sim, a gente tem uma coisa cozinhando aqui no fogão. Mas é só. legal. Ah, ainda sobre o Xamã, eu queria saber como é que você avalia você tendo sido vocalista do Xamã, como é que você avalia os vocais do Xamã, os diferentes vocais do Xamã, como você acha que cada um se diferencia do outro, e o que você acha que cada um acrescenta à sonoridade da banda? Olha, o Xamã, bom, era o André Matos, né? As músicas foram feitas por ele e ao redor dele, né? Mesmo as que não eram feitas por ele, eram todas trabalhadas ao redor da voz. E quem mexe com produção, com composição, sabe que geralmente você faz as músicas ao redor do vocal, né? Então, assim, o Xamã do André tinha aquela cara por conta dele, muito por conta dele, né? Do estilo dele, e ficou daquele jeito por causa dele. O Xamã da minha época acabou tendo um estilo um pouco mais agressivo, mais voltado para o prog, com mais drive, um pouco mais americano, por assim dizer, não tanto europeu, né, como era o caso da primeira formação, por conta, acho que acredito, do meu estilo, que é, eu imprimo outro tipo de voz nos meus trabalhos,
E o Alírio, eu ouvi só a música que eles lançaram, né? Que é aquela primeira, Brand New Me. Brand New Me, exatamente. Então, que tem a cara do Alírio, né? Que é um grande vocal. Eu acredito que a voz dele seja um pouco mais teatral, por conta da história dele, né? De musicais. Então, ele tem um outro estilo também, né? O jeito que a voz dele é expressada nas músicas, que eu acho também fenomenal. Eu acho que são três fases incríveis, assim, sinceramente. Eu acho que o público só tem a ganhar. Cada uma com o seu ponto positivo e negativo, claro, né? Para cada um tem né? Cada um tem o seu gosto e particularidade, mas eu acho que são fases excelentes, cara, que o povo só tem a ganhar, assim, tem que ser celebrado. Por isso que eu falo aquelas besteiras de, o Xamã é o André Matos, esse é só original, o Xamã, o Thiago, não sei o quê. Mas, cara, eu acho isso uma besteira sem tamanho, porque o que você quer, então? Que não tivesse isso? Quer que você prefere não ter? Né? Você, na condição de fã, você prefere ter menos? Prefere ter só um? Tipo, é que nem futebol, você tem que torcer para um time só, então você quer... que seria do Palmeiras sem o Corinthians? Né? Que seria do São Paulo sem o Corinthians? Eu sou corintiano, então que seria de todo mundo sem o Corinthians? Né? Mas você tem que ter os seus rivais, né, dentro de campo. Eu acho que eu não quero chamar assim na música, porque não somos rivais, mas eu quero chamar de coletivo. O coletivo do campeonato, o coletivo do nosso campeonato musical, você tem que ter quanto mais bandas, melhor, cara, para que você seja feliz. Cara, eu não gosto tanto dessa, eu gosto mais dessa. E também tenha um pouco mais de consciência do que você gosta. Não precise que alguém, algum gringo, ou alguma produtora, alguma gravadora, ou o tanto que aquilo aparece na TV, ou no YouTube, ou seja lá onde for, te diga que aquilo é bom ou não. Você tenha pelo menos... você tenha a coragem, porque eu chamo isso de você tem que ser corajoso de dizer que você gosta daquilo, sem ninguém te falar que aquilo é bom, né? Porque hoje em dia, às vezes, você dizer que não gosta de determinada coisa, você, nossa, apanha, né? Então, e ainda mais hoje em dia, com toda essa cultura aí do cancelamento, você fazer que nem ali no começo da entrevista que eu falei do armarinho, eu já mini entrei em pânico, porque, cara, nossa, os marceneiros do Brasil vão ficar contra o que eu falei, sabe? Tipo, hoje em dia você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque isso vem de matéria, vem de... Inclusive, por exemplo, na entrevista do Fernando, que eu comentei agora há pouco, a headline da matéria era essa. Então, o que as pessoas querem? Elas querem sangue. A gente está vivendo a história do Big Brother, elas querem fofocar, isso é extremamente negativo pra gente, eu acho. Isso não ajuda. O mundo precisa de mais amor, cara, e menos ego. E eu tento fazer isso do meu jeito. Mas assim, bom, voltando à sua pergunta, eu acredito que são três grandes fases com no caso, dois grandes vocalistas. Eu vou ficar falando aqui que sou um grande vocalista. Na minha fase, eu acredito que vale a pena você ouvir, tirar a sua própria conclusão, mas são outros dois grandes, né? E nós temos o nosso maestro, eterno ícone. E, poxa, tantas histórias com o André, meu, tenho uma saudade dele que você não acredita, cara. E eu tava para voltar a falar com ele naquele momento, a gente tava começando um papo, eu tinha trocado algumas mensagens com ele, porque ele queria gravar em SSL e rolo, e eu tenho ainda, né, no meu estúdio aqui, e podia atendê-lo, e a gente estava marcando um dia dele vir aqui com a esposa dele, na época, para a gente poder falar sobre isso, e, assim, eu lamento muito, foi um cara que eu tive várias histórias, eu dei recentemente uma entrevista para o documentário dele, para o Bellini, né, para o Anderson, e contei várias histórias que eu tenho com ele, muito boas, assim. Eu tenho saudade dele, cara. Eu queria muito ter conseguido voltar a conversar com ele, que infelizmente a gente perdeu contato, né, por conta de tudo aquilo que chama. Mas, bom, voltando ao assunto das vozes, eu acho que o público só tem a ganhar. Isso aí. E, Thiago, além dessa turnê Xamã Noturno, que a gente carinhosamente apelidou de Chaturno, já que não vai ter a Xamangra, tem a Chaturno. Além da turnê Chaturno, vai rolar uma turnê de comemoração, como você já falou, dos 20 anos do Rebirth, do Angra. E além disso, o Edu Falaschi anunciou a turnê do Veracruz para agosto agora, né? Inclusive estão dizendo que vai ser uma turnê teatral e tudo mais. O quão positivo para a cena você acha que é ver essas grandes bandas ativas no mercado? Pô, cara, a coisa mais importante que a gente tem agora são esses caras na estrada.
É isso que a pessoa tem que celebrar, tem que ir sim. Puta, mas eu não tenho dinheiro. Cara, guarda dinheiro e vai em todas. Pô, mas eu prefiro o Edu do que o Angra. Ah, mas eu prefiro o Angra do que... Cara, vai nas duas. Sabe, você gosta um pouco de cada um? Você gosta do Xamã, mas gosta tanto da Noturno? Vai no show. Você gosta da Noturno, mas gosta tanto do Xamã? Vai no show. Você gosta, sabe, o Sepultura fez lá recentemente com o Dorsal Atlântica? Ah, eu gosto tanto mais do Sepultura. Vá ao show. Tipo, você tem que... O que tem que acontecer é uma celebração da cena e isso depende muito do público comparecer aos shows. O público tem que estar lá. Porque se não existe venda de ingressos, o público, o show não consegue ir para frente, a turnê não consegue acontecer. Então, assim, o que eu peço para as pessoas é guardem o dinheiro, façam as suas economias e atendam a todos os eventos. Porque é muito importante que você prestigie a sua banda do coração e aquela que estiver junto ou não, ou vá naquela que você não gosta tanto, mas você tem que ir. Isso acontece no mundo inteiro, cara. Eu lembro de uma coisa que eu gosto de elencar, é, eu gosto de usar de exemplo em algumas entrevistas, que foi a questão quando a gente fez com o Xamã lá, Xamã e Orquestra, em Praga. Cara, a gente era a última banda. E naquele dia teve Europe, Rage, Nightwish, Stratovarius, Edguy. Tipo, era um dia assim que nós éramos os famosos quem, né? E a gente ia encerrar aquela noite. E se não me engano, o ano anterior, quem tinha encerrado a noite tinha sido Kiss. Então, tipo assim, era uma honraria que não se via por aí. E o cara do evento, e isso eu falo para você como é importante essa coisa de você olhar e ouvir com os seus próprios olhos e ouvidos e coração a banda, porque o cara não queria saber da história do Xamã. Ele tinha ouvido o nosso disco e ele tinha ficado amarradíssimo, ele ficou emocionado e queria investir na gente. Esse foi o empresário lá, o dono do evento lá do Master of Rock de Praga. E ele quis ajudar a gente a fazer uma história belíssima com a banda. E a gente conversando, eu falei que eu queria fazer. Ele que montou aquele show todo, junto com a Tiziana Hertz, que era a nossa empresária na época, uma canadense muito louca que trabalhava com a Anvil, a banda famosa aí. Depois puxei no filme Anvil, ela é uma muito louca, aparece no filme, ela é muito engraçada. Bom, e a gente foi fazer aquele show. Cara, quando o Nightwish, que era a penúltima banda, tocou e eles foram embora, a gente ficou num pânico, cara, de tipo assim, cara, fudeu, vai todo mundo embora, mano. A gente vai fazer um DVD com orquestra aqui para 3 pessoas, porque a gente tem essa mentalidade no Brasil. A banda tocou, você gosta, assiste, tchau, acabou. Não existe prestígio. Porra, vamos prestigiar, os caras estão aí mostrando o trabalho, estão se esforçando. Não, deixa eu ver qual é que é. Isso aqui é raro, é uma coisa, infelizmente a gente passa isso aqui no Brasil. Lá não. Você assiste o DVD, tá no YouTube. Uhum. Cara, eles ficaram até o final. A gente fez questão de mostrar no DVD. Na última música, a câmera passa, assim, tinha uma arquibancada que rodeava a arena toda ali, estava lotada até o final, cara. Bandeiras de vários países. Eles ficaram até a última música, até o bis, ovacionaram, fizeram um show, é um show à parte o público que está ali naquele momento. Muitas pessoas já conheciam a nossa banda, então cantaram juntos. No começo do show, elas, sabe, incendiou o lugar. No final, elas tentavam cantar junto, mesmo que você não conhecesse a música. Cara, foi algo assim estratosférico, fora da realidade. E eu lembro que eu fiquei com essa sensação, cara, por que o Brasil não é assim, cara? Por que a gente tem essa cultura do que, se eu não conheço, eu não gosto, se eu não conheço, eu não vou prestigiar, sabe, se eu prefiro X, eu não quero saber de Y. E isso, eu sei que está mudando, está crescendo, o metal está crescendo, está ganhando cada vez mais estatura, mas ainda a gente precisa passar dessa barreira. Eu acho que, o Edu vai tocar? Vai. Você gosta? Vai. Você prefere o Angra? Foda-se. Vai. O Edu precisa de você. Eu gosto mais do Edu. Vai no Angra. O Leon, vai. Mas eu prefiro. Vá ao show do Angra. Entendeu? O Xamã vai tocar. Mas puta, eu prefiro da época do André Massa. Eu prefiro da época do Thiago. Vá ao show deles. Todos eles são bandas incríveis. Mundialmente incríveis. Que o mundo celebra. Todas essas bandas, estou falando que são lançadas no mundo inteiro. Sabe, são bandas de estatura mundial. Vá lá que você não vai se arrepender. São shows incríveis com pessoas de talento num mundo de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Você tem aqui esses talentos que batem talentos do quase mundo, quer dizer, do mundo inteiro, cara. Então, assim, nós somos um celeiro de talentos aqui no Brasil. Mas isso precisa também ser celebrado pelo público. A gente precisa da ajuda do público. Que eles, assim,
todas as pessoas, o Edu, eu trabalhei recentemente também com ele, eu produzi o Veracruz com ele, né, com o Roberto, uma satisfação, um beijo aí para meus queridos Edu e Roberto e toda a galera da banda dele. Bom, cara, assim, nós tivemos momentos de prazer, assim, incríveis fazendo esse disco. Assim, em nenhum momento parecia que era um disco, sabe? E é disso que eu tô falando. Assim também é com a Nocturnal. A gente faz coisas, cara, que a gente não fica pensando é, se o público vai gostar, se vai vender disco. Ah, vamos fazer assim porque é a Europa, porque é o Japão. Foda-se, a gente faz do coração. E a gente tem um monte de gente que tem um gosto parecido com o nosso. E é aí que acontece a banda. E isso igual a todas as bandas são assim. E o Angra, o Sepultura, o Corsos, o Dr. Sim, o Ibria, o Edu, cara, a Nocturnal, o Crisium, a Nervosa, a Fernanda com a Cripta, Cripta. a Sinaia. Cara, são bandas assim que estão na luta, elas se esforçam tanto para que vocês recebam é, coisas de nível internacional, profissionais, que você tem que ir lá prestigiar, porque quem perde é você. Se essas bandas acabam, quem perde é você, cara. Você vai perder uma coisa preciosa e incrível, entende? Então, para mim, depende muito do público, cara, porque eu me esforço muito para que tudo aconteça. O DVD da Nocturnal, que virá agora lá em Curitiba, vocês não têm ideia do que a gente está planejando, as coisas que vão acontecer naquela noite. Será megalomaníaco num nível que eu nunca fiz. E vai ser incrível. Você tem que ir prestigiar. E você tem que ir lá assistir o Xamã. Você tem que ir lá celebrar o Alírio. Sabe? Welcome pro Alírio. Ele merece. É um cara batalhador, passou a vida inteira lutando. E, cara, ele tá onde ele merece. E vai crescer cada vez mais. Então, isso para todos eles, cara. O Edu é um cara incrível, meu irmão, né? Eu falo que o Edu meu irmão de outra mãe, né? A gente tem uma sintonia muito boa, a gente se fala bastante também. A gente tem outras coisas planejadas para fazer juntos. E, assim, eu amo o cara. Eu acho que esses caras todos, Felipe, eu sou padrinho de casamento dele, Felipe Andreoli. Pô, eu apresentei pro Rafael ali, né? Não eu, só eu. Muitas pessoas indicaram ele, mas eu que peguei o telefone lá na época do Karma e liguei, cara, você tem que ouvir esse cara aqui, tal. Então, tipo assim, são pessoas assim que eu sempre lutei para que elas brilhem, cara. Eu quero que eles sejam felizes e eu quero que as pessoas abracem esses caras, entendeu? Bom, vamos falar sobre a Nocturnal. Quero Uhum. falar sobre esse DVD com um pouco mais de detalhes, mas quando a gente fez a nossa entrevista no passado, você já falava sobre um futuro disco da Nocturnal. Uhum. Então eu queria Sim. saber de você se a Nocturnal tem planos de fato para gravar esse disco e em que pé que anda esse projeto. Cara, o nosso disco já está semi-pronto. Nós teremos 13 músicas. A gente fez ao longo da pandemia. Vou te falar que foi muito difícil, porque foi difícil. É um renascimento, né? Reestruturar e, ao mesmo tempo, manter a cara da Noturno que as pessoas já estavam acostumadas e esperavam, né? Isso tem no disco. Tem a questão do Mike Orlando, que é um americano, um cara que fez parte aí dos grandes nomes e faz parte dos grandes nomes celebrado inclusive pela Guitar Player como um dos 100 maiores guitarristas do mundo, americana, e a revista americana Guitar Player. E é um cara que trouxe aquele jeito de compor americano, né? Não a gente que copia os americanos, não, o cara tá no DNA dele isso. Então isso foi muito interessante, o jeito que ele trouxe para a banda. A gente tinha algumas músicas novas quando a gente restartou a banda, né? Bom, é um renascimento, um reinício, né? E aquilo no começo a gente fez duas músicas, que foi a Cosmic Redemption e a Scream for Me. A Scream for Me a gente acabou apresentando a formação naquele clipe, né, do capotamento lá com o Portnoy. E mais tarde a gente fez o DVD Code Disturbed lá na Rússia, que agora vai ser rebatizado de Live at Russia Before the War, né? A gente achou esse jeito de colocar para, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para justificar que a gente tem um show que foi incrível e a gente quer que aquilo continue acontecendo, mas a gente não apoia o que está acontecendo, então a gente teve que fazer alguma coisa. Esse foi um jeito que a gente achou de sanar isso. Bom, e aquilo a gente gravou a Cosmic Redemption, que tem até inclusive o vídeo, né, desse show aí na internet. E de lá para cá a gente foi montando o disco novo e foi bem difícil no começo. Eu admito que tiveram momentos que eu não achei que a gente fosse conseguir, porque a gente não estava conseguindo achar a linguagem que todo mundo estivesse satisfeito.
Foi um choque muito cultural com o Mike Orlando. Ele é um guitarrista americano que faz parte do cenário americano, um cara que brilhou muito no Adrenaline Mob, com o Portnoy e o Russell Allen. Então ele trouxe aquela linguagem nova-iorquina de composição, até da Bay Area californiana, porque ele viveu muito a Bay Area também. Ele tem inclusive uma banda com o cara do Testament e tal, né? Então, então assim, foi muito chocante para a gente conseguir colocar o nosso estilo da Nocturnal com o estilo dele, e a gente foi trabalhando, e teve um momento de explosão ali. Eu acho que teve um momento que a gente achou um caminho, e a gente entrou nesse caminho e foi embora. E o disco, a gente conseguiu fazer todas as músicas, e assim, é o melhor disco da minha carreira, eu acho. Eu estou muito feliz com o disco. Eu quero muito que as pessoas ouçam, porque aquela coisa da mostra, esse é o sentimento mais puro que eu já tive de mostra na minha vida. Eu não vejo a hora de colocar esse disco na estrada, que as pessoas merecem ouvir. Tem uma participação brasileira incrível, especial, muito especial, que as pessoas vão ter muito orgulho da gente, com certeza, de ser brasileiro quando virem essa participação. A gente gravou também num lugar muito especial. Tem a participação novamente do Mike Portnoy, né, que já foi lá naquele duelo incrível de bateria entre o Henrique e ele. Mas é da mesma música, não? Não, listando já, essa música estará no disco, então a gente tem a participação do Portnoy, a gente tem a participação do Kiko Loureiro, que está para mandar o solo para a gente agora. A gente tem a participação do Michael Romeo, do Symphony X. Caramba! Vai ser bem legal, E essa participação brasileira que tá assim bem, assim, eu estou muito ansioso para que as pessoas ouçam, porque tá muito legal, e assistam o clipe. Então assim, é um disco que as pessoas nunca ouviram a Nocturnal soando desse jeito, mas ao mesmo tempo vão se sentir familiarizadas com o som, porque é aquela coisa, é novo, mas é antigo. Sabe aquele tipo de situação anômala, assim, tipo, vai ter aquela sensação de familiaridade com o som, mas vai saber que aquilo é algo novo. E assim, a gente se deu muito bem. O Saulo é um tremendo baixista, um tremendo parceiro, um grande compositor, um grande vocalista, o Saulo Chacol, nosso baixista, né? Eu tenho muita afinidade com ele, a gente tem uma amizade de irmãos, realmente, né, hoje em dia. Então, tudo que a gente faz junto, ele é meu parceiro no comando daqui da nave, né? O Henrique Pucci, que é também um dos meus grandes amigos aí, irmão mesmo, né? A gente tem uma participação, a gente tem uma vida aqui ele estuda todo dia aqui no estúdio, tem equipamentos dele aqui no estúdio. Então a gente tem um cotidiano de família mesmo, e é um dos caras mais assim, incríveis que eu conheci, mais esquisitos, assim, demorei muito para entendê-lo. Ele é um cara muito esquisito mesmo. Bateristas, né, cara? Vocês já sabem como é que é. Mas ele realmente é muito peculiar, e eu adoro. Hoje em dia eu aprecio muito o jeito dele. Não consigo fazer mais nada, dar nenhum passo sem ligar para ele antes e perguntar o que ele acha, porque ele sempre tem ideias muito diferentes, assim, muito além do que a gente está vendo. Ele tem um ponto de vista sempre muito diferenciado, que leva a gente para outros patamares, e é um baterista incrível. Eu acredito que é o melhor disco de batera que eu produzi na minha carreira, assim. As linhas de batera são fora dessa realidade. O que eu consegui com o Henrique, eu nunca tinha conseguido com nenhum outro baterista. Ele é a síntese de tudo que eu busquei na minha vida, assim. Técnica aliado a técnica aliada à velocidade, aliada ao sentimento, um pouco de tudo, um pouco de jazz, um pouco de death, um pouco de prog, um pouco de metal, um pouco de power, tudo a gente conseguiu imprimir nesse disco, mas não ficou com aquele aspecto de salada, sabe? Ele está muito conciso, e é um disco muito muito honesto e muito bravo, assim. É um disco que você vai te causar um espanto, positivo ou negativo, mas com certeza vai te causar alguma coisa. E para mim é isso que importa, tem que causar uma sensação forte na pessoa, seja lá qual for. E a gente tem muitas coisas para dizer, assim, de coisas que a gente vai fazer de interessante, assim. Esse clipe que vai sair com essa participação brasileira especial é incrível. A gente vai gravar um segundo clipe na favela da Rocinha, já está inclusive agendado. A gente vai gravar naquele lugar onde Hollywood adora, que foi gravado Velozes e Furiosos, Hulk, Cidade de Deus, Tropa de Elite, e aquela laje bem famosa, assim. A gente vai gravar lá, já tá até agendado lá com o pessoal. A gente vai
A gente tem uma outra turnê no fim do ano, incrível, sendo agendada, novamente com o Mike Portnoy e com um outro grande nome, que eu ainda não posso dizer porque não está fechado, mas também vai ser incrível, as pessoas vão ficar chocadas. A gente tem o Rock in Rio agora pela frente. Muito obrigado, Rock in Rio, por nos dar essa terceira oportunidade de mostrar nosso trabalho. Ficamos extremamente honrados em ser lembrado, né, até hoje, mesmo com a banda tendo tudo aquilo que passamos. E nós temos já um festival para o fim do ano, desculpa, para o começo do ano que vem, que vai ser divulgado logo mais aí, um grande festival brasileiro. A gente já está com a participação fechada também. E assim, a gente vai tentar fazer tudo que a gente podia ter feito durante que fomos interrompidos todos, né? Não só nós, mas toda a humanidade, né? Impactados negativamente aí pela pandemia. A gente está tentando colocar tudo isso de volta aos trilhos, com muita dificuldade. Está sendo bem complexo, eu admito. Problema de todos os lados, todo mundo está querendo fazer as suas coisas também, então a gente está disputando espaços, né? E nós não temos a mesma estatura de tantos outros artistas, então é difícil para uma banda pequena buscar seu lugar ao sol, mas o que eu posso prometer é que a gente não vai parar de tentar. E o disco vai ser lançado, ainda não posso divulgar o estilo, mas a gente está planejando um diferencial. Novamente, a Noturna também é conhecida pelo seu jeito diferente de fazer as coisas. A gente fez aquele DLP, né, que foi o long play com pendrive dentro, que a gente fez no Nine, nosso último disco. Esse disco será novamente lançado também de uma forma diferente. Não posso dizer aqui como, mas as pessoas vão se surpreender, eu tenho certeza. E assim, é uma banda que não para, cara. A gente não para. Esse nosso DVD de Curitiba, vão. Só isso que eu tenho a dizer, vão. Mesmo que você não curta tanto a banda, vá. Porque vai ser um evento. Vai ser algo que você vai testemunhar coisas ali que você nunca viu no metal brasileiro. Eu te garanto isso. E isso vai ser incrível. Você vai poder dizer que você fez parte disso aí, cara. É muito importante. Mas se você não é de Curitiba, de outras capitais, vão. E para, lógico, né, celebrar o Xamã e também das duas grandes bandas de abertura que estarão lá, que é a Allen Key e a Devil's Paradise, que são duas grandes bandas que também estão despontando aí no mundo do hard rock, do metal. É uma noite inesquecível, com certeza. E também falar um pouco sobre o Ants Made in Russia, que agora será relançado como Live at Russia Before the War. Foi o jeito que a gente encontrou de poder sanar explicar para as pessoas que a gente não compactua com o que está acontecendo, e eu quero que eles vejam que povo alegre, que povo feliz, que povo metal, que não tem nada a ver com o líder que está causando tudo isso no mundo. Pelo menos essa mentalidade, esse é o nosso ponto de vista de ter feito o show lá, né? E esse DVD disco vai ser relançado agora pela Apple Music e vai ser o primeiro DVD em Dolby Atmos da história do Brasil. Dolby Atmos, para quem não sabe, é aquela tecnologia de 3D que o som ele roda ao redor de você, por enquanto eu acho que é exclusivo da Apple, né? Se você tem os fones da Apple, você consegue habilitar lá o Dolby Atmos, vem ajustes lá, você consegue habilitar e você ouve o som, o som todo te rodeando. Vai ser o primeiro DVD com áudio feito com essa tecnologia do Brasil e o primeiro CD de heavy metal com essa tecnologia feito no Brasil. A Noturna, mais uma vez, aí, quebrando barreiras, apresentando novidades e bastiões aí das novidades brasileiras perante o metal para o mundo. Você já tem uma data de lançamento, mais ou menos, de quando vai sair esse próximo disco da Noturna e os clipes? Esse é o grande X da questão. A gente pretende lançar um single agora, para esquentar para a turnê, né? Para as pessoas terem alguma novidade. Pretende lançar esse outro single com essa participação, por conta de alguns programas que a gente está marcando. Por enquanto são só esses dois. E o disco a gente não sabe ainda como vamos fazer, porque a gente quer lançar de uma forma diferente. A gente não quer que seja, né? A gente está tentando fazer de uma forma que as pessoas que celebram, como eu disse, né? A Noturna gosta sempre do novo, então a gente quer inventar alguma moda aí para que as pessoas recebam esse disco e abracem essa banda e também abracem esse novo jeito de ouvir música, né? Está buscando isso, né? A gente tem conversado bastante com alguns parceiros. Não posso dizer nada agora, mas com certeza vem novidade legal por aí. Especificamente agora, já que você nos deu esse privilégio de falar em primeira mão sobre o DVD, como é que surgiu essa ideia? E se você puder dar mais algum detalhe de alguma participação, o que você está preparando, o que o pessoal pode esperar? Você já falou que vão ver algo que nunca viram no palco, então queria que você elaborasse mais a respeito disso.
Cara, efeitos especiais que a gente está buscando, que sejam seguros para todos, né? Que apresentem um bom espetáculo para as pessoas, que encham os olhos. O nosso já tradicional show todo sincronizado com o telão, né? O telão trabalha com a banda durante as músicas, então você tem essa sincronia, esse sincronismo ele faz o show muito vivo. Alguns apetrechos de palco que nós usaremos, os props, como os gringos chamam, né? Que nós usaremos durante o show, terão duas grandes acontecimentos durante o show, que eu não posso dizer ainda o que são. Será uma boa amálgama da nossa história. A gente vai tocar músicas da nossa história que a gente não toca há muito tempo e músicas novas do CD, né, do CD novo, que a gente ainda não terá lançado, então já vai ter ali novidade. E vai ter muitas participações especiais da nossa carreira. Mas isso como vai acontecer, vocês vão ver no dia mesmo. Mas é um DVD que, mais uma vez, será marcado na minha história, pelo menos, e na nossa história de música, né, nas nossas carreiras e para o metal brasileiro. É mais um grande DVD vindo por aí, aos moldes já do que a gente fez com orquestra em Praga, no Anime Alive, que era com aquela orquestra, com aquele público, todo mundo fantasiado, né, que a gente fez com o Xamã, o Anime Alive. Quem teve a oportunidade de ver esse DVD viu que foi também o diferencial, era que a plateia inteira estava fantasiada de alguma coisa, então isso é raro, né, no mundo do entretenimento do metal brasileiro. O primeiro DVD da Nocturnal, que é o First Night Live, que celebra justamente, o próprio nome diz, é um DVD que a gente nunca tinha ensaiado, e a gente fez o ensaio, foi o show, e a gente registrou isso em DVD, e também tiveram tantos outros acontecimentos, né, diferentes no show. O DVD com a Rússia, na Rússia, que também inédito até hoje, ninguém nunca gravou, nenhuma banda de metal gravou um DVD na Rússia. E agora um DVD que vai ser feito no belíssimo, riquíssimo Ópera de Arame, na minha opinião, uma das venues, a gente chama de venue, né, para quem não sabe, uma das casas de show mais bonitas do mundo, eu não estou falando só de Brasil, é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. E quando a gente ficou sabendo que ia ser lá, a gente automaticamente ligou para o nosso empresário, para o Maurício, e conversamos, cara, a gente tem que gravar lá. Ele falou, não, é lá, já estamos conversando. Tal. Então, assim, as pessoas podem esperar mais um DVD diferenciado do Thiago Bianchi e sua trupe da Noturna, mais uma vez quebrando paradigmas, aí, quebrando barreiras. E, assim, as músicas e as coisas que a gente vai fazer serão muito especiais. E, bom, eu não quero ficar contando, eu tô louco para contar, sinceramente, eu tô me segurando, será que eu conto? Mas não posso, cara, porque até tem coisas, inclusive, que estão sendo vistas ainda, se realmente darão para ser feitas, porque são coisas especiais demais, e vai ser louco, cara. Eu acho que A data mesmo do show já está pessoas... confirmada? A data é dia 28 de maio no Ópera de Arame, Curitiba. Maravilha. Em Desse primeira embalo, mão aqui para vocês, em dia 28 de maio em Curitiba. Maravilha. Que maravilha. Tiago, já estamos entrando no final aqui da entrevista. Tenho mais duas perguntas. A primeira é justamente para continuar nessa pegada da Noturno. Você já anunciou tantas novidades, então eu quero saber se na turnê, que vocês já vão começar a fazer agora, o público pode esperar novidades musicais, músicas novas. Já vão começar a ser tocadas ao vivo? sim, nós teremos duas músicas novas. Talvez uma será lançada antes. E talvez, desculpa, são 5 músicas novas. A Scream for Me, que já foi lançada, a Cosmic Redemption, que já foi lançada de formato ao vivo, e outras 3. Uma que talvez essas outras 3, que duas, uma com certeza lançaremos, outra estamos estudando a possibilidade, e uma que vai ser especial para lá, pro show. E também é uma das músicas mais bonitas da minha carreira, assim. Os caras da banda estavam até meio contra. Eu falei, não, cara, eu quero essa música nesse lugar, nesse teatro, porque ela tem tudo a ver. E assim, cara, se eu deixar registrado aqui que eu falo muito que as pessoas às vezes são contra o que eu digo, eu não quero deixar de forma alguma que os caras vão muito de encontro ao que eu digo. Pelo contrário, é uma equipe incrível que está sempre comigo em tudo, endossando todas as minhas loucuras, mas muitas vezes eu sugiro algumas coisas que eu sei que são meio fora da realidade mesmo. E às vezes acontece de a gente ter que discutir isso à exaustão. Mas quando acontece
isso é bom, porque a gente sempre prevê todos os problemas e tal. Mas, bom, voltando ao set list, também tocaremos músicas da nossa história. As imagens no telão celebrarão a história da Nocturnal, então teremos muitas imagens da nossa carreira, da nossa história. Cara, vai ser um prato cheio para quem não conhece a banda, vai ficar conhecendo ali, já vai ter um belo resumo, e para quem conhece a banda, vai se divertir pra caramba, porque a gente tá cheio de truques na manga, cheio de surpresas, vai ser muito legal. Legal. E para finalizar, como você bem citou, a Noturno foi confirmada no Rock in Rio e é a terceira vez que a banda participa do festival. Quero saber qual que é a sensação de participar do evento e o que deve diferenciar o show da Noturno dos outros dois shows que vocês fizeram. Eu pergunto isso porque os shows da Noturno sempre tem alguma surpresa, então quero saber de antemão o que vocês estão preparando para esse show. Porra, boa pergunta, mano. Cara, a gente tocou os 3 shows do Rock in Rio que fizemos têm suas situações distintas, né? O primeiro, a gente tinha muito, era um palco, foi o segundo palco maior, que é o Sunset. Então ele tinha aquela conotação de superprodução, as participações especiais, a minha mãe, né, que saiu até no Jornal Nacional, o Michael Kiske, que estava sendo esperado amplamente, e as coisas que a gente fez, bailarinas zumbis, boneca gigante, explosões, tal. O segundo show foi mais intimista, que foi no quarto palco do Rock in Rio. Eles queriam apenas lançar esse palco, então eles chamaram nomes de destaque, né? Então muita gente passou por lá, o Jimmy, o Dinho, o Jimmy do Matanza, o Dinho, o Ouro Preto, a Nocturnal, o Supla. Então eles queriam lançar esse palco e foi um palco pequeno. A gente não teve muita adesão de público porque estava rolando show na hora, mas assim foi muito legal porque foi um momento também mais intimista, um show mais pra galera. Mesmo assim, a gente botou um truque de mágica lá, eu deixei todo mundo maluco lá no Rock in Rio, foi difícil colocar aquela porra no palco. Agora, esse palco, o District, é um palco que eu sonho em tocar há muitos anos, porque ele é um dos mais cheios dos palcos, e porque as pessoas vão lá para novidades, para saber o que está rolando. Então, muitas atrações de peso passam por lá, e é uma honraria tremenda, porque a, a produtora do palco, né, a dona do palco, que é a Marizinha, um beijo, Marizinha, obrigado aí. O jeito que ela montou esse palco é para que os artistas apresentem não só seus shows, mas que apresentem o seu outro lado e que entretenham aquela galera que está ali, né? Então, assim, vai ser um show muito especial, porque a gente vai fazer o nosso set e um set de bandas que nos influenciaram, que nos fizeram chegar aqui. Vai ser o primeiro show da nossa carreira que nós vamos tocar toda uma parte de covers, porque nós vamos chamar, ainda não tenho ideia ainda do nome do show, mas vai ser um show de Nocturnal e suas influências, por assim dizer. A gente vai tocar várias coisas, a gente está selecionando um set do que cada um está escolhendo, de que influenciaram na sua vida. Uma espécie ali de Change of Seasons que o Dream Theater fez, aquela segunda parte de covers, é alguma coisa nessa pegada, assim. E a gente pretende gravar esse show também. Estou falando aqui totalmente, né? Estou falando pelo cu aqui, porque né, Rock in Rio. E o Rock in Rio, vou gravar, não é assim que funciona, né? Mas a gente pretende gravar também esse show. Mas é um show com outro tipo de pegada, não é um show de mega melomania, de produções malucas, assim, mas sim um show da Nocturnal mais focado na Nocturnal e suas influências. O show do que a gente fez lá na Rússia, com Disturbed, ele foi um show mais assim, mais focado. A gente teve a chance de levar também nosso show sincado com vídeo, lasers e tudo mais, mas a gente não quis, porque era o primeiro show, inclusive o show da Rússia também foi o primeiro show da banda. A gente tinha feito um ensaio só, a banda inteira se conheceu naqueles shows que estão retratados lá. Mas como a gente já tinha retratado isso no First Night Live, eu não quis fazer disso muito alarde, mas também vale a pena dizer aqui. E quando a gente foi fazer isso no Disturbed, você pode ver no Made in Russia, que por enquanto tem esse nome lá no YouTube, você vai ver que é um show muito focado na gente. Quase não tem... É um foco da Nocturnal, esses músicos novos e como eles foram recebidos na Rússia. Esse era o motivo, né, do show. A gente chama de motivo, né, artisticamente falando, mas a temática do show era essa. Uma banda se conhecendo, se reformulando,
como ela estava se sentindo naquele momento e como aquele público de um lugar tão distante da nossa realidade nos recebeu naquele momento. Aquele era o foco desse show. Então, é um DVD que tem pouca loucura, ou quase nenhuma, realmente de produção de palco, assim. Já esse do DVD, a gente realmente está voltando para as nossas origens, de banda maluca, de fazer as bailarinas zumbis, de fazer a boneca, participações inusitadas. Esse é o show que a gente quer fazer, esse tipo de situação. E o Rock in Rio seria a Nocturnal e suas influências. Então, assim, não, também foge da questão de produção, foge da questão de apresentar uma banda nova, e sim foca no público do Rock in Rio, de entreter aquelas pessoas ali. É um show para eles, não só para nós, mas é um show para eles. Eles têm que se divertir. É um show, a gente poderia chamar de um show de entretenimento mesmo, de levar ao público sons que eles querem ouvir. Estão ali para celebrar o metal naquele dia 2 fantástico, tantas bandas incríveis que vão tocar. Eles querem ali para ouvir as músicas que eles amam. Então a gente vai levar isso para eles. É um show voltado para esse tipo de situação. E assim, a gente não podia estar mais contente, cara. Cara, você saber que você faz parte da história de um evento mais importante da música mundial 3 vezes, cara, eu já posso morrer. Tipo, já para mim, fiz. Claro, meu filho e minha mulher, minha mãe não vão gostar muito da ideia, mas tipo, artisticamente falando, eu sou uma pessoa muito realizada. Assim, a minha carreira, quando eu olho para trás e olho para as coisas que eu tenho feito, eu tenho muita sorte. Eu sou rodeado de pessoas incríveis. Eu não conseguiria nada disso sem minha mulher, a Roberta, o meu filho que me acompanha em tudo, a minha mãe que me acompanha em tudo, e não banca tudo, viu, pessoas? Para vocês aí, tadinha da minha mãe. Cara, quem dera, porque tem tanta banda por aí, né? Tem muitas bandas que vocês sabem que tem por aí, que tem galera que banca mesmo e tal. Não é o nosso caso, gente. A gente deixa todo o nosso suor, sangue. E eu tenho muita sorte dos músicos que eu tenho ao meu redor, o nosso empresário incrível, Maurício, o Henrique eu amo, o Saulo eu amo, o Mike é uma pessoa, incrível, um cara profundíssimo, uma carreira brilhante. O pessoal que me atende aqui no estúdio, o Gabriel, o Dogão, o Susto, a Ing, que o nosso street team, né, os nossos digníssimos, o nosso exército aí de Nocturnals, né, que estão sempre por aí divulgando o nome da banda. Um beijo a todos vocês, obrigado. Se quiserem participar do grupo de WhatsApp da banda, é só entrar lá no nosso Facebook, Instagram, que tem lá como entrar. Cara, eu sou uma pessoa de muita sorte. Sou muito feliz. E assim, o que vocês podem esperar é que a Nocturnal não vai parar nunca. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar fazendo coisas para mudar o mundo de forma positiva e, de novo, deixar um lugar melhor do que eu encontrei. Eu acho que eu devo isso para o Cosmos e eu estou aqui em função disso. Que o Cosmos quiser de mim, eu estarei sempre presente. E vocês também. Isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Thiago Bianchi, a nossa segunda entrevista que está saindo antes da primeira, mas um dia a primeira sai. Pelo menos uns trechos dela. Thiago, você pode fazer um best-of aí, né? Eu acho que sim, né? Porque aquela primeira é cheia de momentos que eu acho maravilhosos, assim. Então ponha. Então a gente vai reaproveitar o best-of da primeira entrevista, com certeza. Thiago, quero te agradecer imensamente aí, mais uma vez, você é um cara que é sempre muito solícito aqui com a gente, então quero te agradecer bastante pela atenção, pelo tempo, e deixar o espaço livre aí para você dar o recado que você quiser dar para se despedir do nosso público. Nossa, recado? Já falei pra caralho aqui, mano. Meu recado eu dou com a minha música, tá aí, o meu recado tá dado. A única coisa que eu peço para todo mundo, como o ET Bilu disse, buscar conhecimento. Brincadeira. Bom, mas também. Mas o que eu acho que é importante dizer após tudo que passamos, galera, mais empatia. Pensem no próximo tal qual vocês pensam sobre si mesmos. Pensem o que você não gostaria que fizessem os outros. Não façam. Quer dizer, você não gostaria que fizessem para vocês, não façam os outros. Sejam mais solícitos com as pessoas, mais carinhosos. Pensem menos e ouçam mais o coração de vocês. O mundo está muito difícil, a gente precisa se unir enquanto raça, senão a gente não vai perdurar, cara. E celebrem o heavy metal brasileiro, celebrem os artistas que vocês amam, celebrem o celeiro musical que a gente tem aqui. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê na estrada.
Tá aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostaram da entrevista, deixem um like, por favor. Nos sigam nas redes sociais. Se quiserem, puderem, contribuam com o nosso trampo via Pix. Esse foi o digníssimo Thiago Bianchi, vocalista, produtor e proletário e pedreiro do heavy metal nacional. Aguardem as próximas entrevistas e falou! Obrigado, Ibagens. Um beijo, Manu. Um beijo a todos vocês. Valeu.